Então, qual vai ser a nossa trilha de conhecimento aqui hoje nesse webinário? Eu vou trazer um comparativo entre o treino cardio e o treino HIIT. E aí, a partir daí, a gente vai trazer alguns métodos de treino para você aplicar, tanto nas suas aulas coletivas, quanto no seu dia a dia como personal, no seu dia a dia como professor de musculação. Então, a gente vai construir esse conhecimento. E você que está aí assistindo, se você está tendo a oportunidade de assistir ao vivo, agora, no sábado, dia 17 de janeiro, você pode interagir pelo chat do YouTube. Mas, se você está assistindo esse conteúdo gravado, você pode mandar uma mensagem para a gente e também tirar a sua dúvida. Só que ao vivo a interação é ao vivo. E se você quiser saber mais, se você tiver dúvidas, vai usar um poder que só quem está assistindo o curso online tem, que é o poder do pause. Se você não entendeu, dá pausa, volta no conteúdo, ouve a explicação novamente, acessa o material e aí você tira a sua dúvida. Não conseguiu mesmo assim? Entre em contato com a gente, que a gente vai ter o prazer de trocar essa ideia com você. Então vamos lá? Vamos para a nossa interação? Eu vou para a tela aqui do material, mas se você tiver alguma dúvida, deixa a pergunta aí. E nesse momento eu não vou ver sua pergunta, mas quando eu voltar aqui na tela da apresentação, eu tenho o prazer de te responder. Então vamos lá. Qual é a nossa ideia aqui? É comparar, né, as definições do treino aeróbio e do treino HIIT. Qual é a diferença de um para o outro? O treino aeróbio, ele tem uma característica óbvia, né, de usar o oxigênio como fonte primária de energia, né? Ele usa o oxigênio como a mola propulsora para ele fazer todo o mecanismo de captação de energia e transformar, seja a glicose, seja o ácido graxo, em energia. Esse treino, esse tipo de treino, ele envolve várias intensidades, ele envolve várias atividades, ele envolve um período, né? A gente sabe aí que para você entrar no período cardiovascular, o treino ele tem que ser um pouquinho mais longo. Qual o foco principal do treino cardio? Como o treino aeróbio é melhorar a capacidade cardiovascular e respiratória. E hoje a gente costuma chamar até o treino aeróbio de treino cardio, né? O treino que vai melhorar a saúde do seu coração, do seu sistema circulatório como um todo, aumentar os vasos capilares, aumentar o processo de hematose, aumentar a captação de oxigênio, aumentar o volume de oxigênio, aumentar toda a quantidade de glóbulos vermelhos. Então, você tem aí vários processos fisiológicos acontecendo, várias adaptações para melhorar o seu condicionamento cardiovascular através do treino aeróbico. E no treino HIIT? O treino HIIT já é um treino onde a gente vai alternar períodos de altíssima intensidade com períodos de baixa intensidade ou recuperação. A sigla HIIT é High Intensity Interval Training, ou treinamento intervalado de alta intensidade. E aí, qual o objetivo desse treino? Ele é um treino que tem a duração menor que o treino cardio, a gente vai ver aí em alguns métodos treinos que podem ter a duração de 8 minutos, né? E o objetivo dele é melhorar o condicionamento físico geral em um curto período de tempo. Então, se a gente colocar na mesa essas duas alternativas, uma não se sobrepõe à outra. O que eu quero começar aqui no nosso webinário é te mostrando que uma metodologia não é melhor que a outra. Uma não substitui a outra. Mas o que a gente pode ver é que o treino HIIT, ele tem uma certa vantagem nos dias de hoje pelo fator tempo. Nem toda pessoa vai disponibilizar aí uma hora e meia, dependendo do seu treino. Um treino de ciclismo vai levar aí 2, 3, 4 horas. Então, o treino HIIT ele é um treino que você pode matar esse treino em 6, 8, 12 minutos. Então, por ele tem essa vantagem. Mas, volto a dizer, um não substitui o outro. Beleza?
Vamos aprofundar um pouquinho. Quais são os benefícios do treino aeróbio para a saúde e para a performance, né? Ele promove a perda de peso. Por quê? Porque ele vai metabolizar tanto a glicose hepática, a glicose circulante, como o ácido graxo, a gordura subcutânea. Então, naturalmente, você promove essa perda de peso, você controla a sua pressão arterial. Lembra que a gente falou do aumento do diâmetro dos vasos capilares, do comprimento dos vasos capilares, e também melhora a sua capacidade pulmonar. O seu processo de hematose ele fica mais eficiente. E aí, o final desse processo de hematose, a gente tem como resultado o aumento de volume de oxigênio ingerido, que é o VO2, né? Qual é o benefício do HIIT em comparação com o treino aeróbico? Ele melhora a sua capacidade de gordura, e a gente vai falar daqui a pouco o porquê isso acontece, pelo sistema de emergência, né? Ele melhora o seu metabolismo, melhora a sua resistência, comparado ao treino aeróbico contínuo, né? Ele tem um efeito mais agudo nesses três quesitos, comparado ao treino aeróbico contínuo. Tá? E para isso, a gente precisa entender que tanto o treino cardio, o treino aeróbico, quanto o HIIT, a gente precisa entender o cliente. Qual a necessidade do seu aluno? Para que o seu aluno ele vai fazer determinado tipo de treino? Você, profissional de educação física, é que tem a capacidade técnica de mostrar para o cliente o que é melhor, o que não é. Então, você vai escolher para esse cliente qual o tipo de treino mais adequado para aquele momento do treino dele, beleza? Então, isso é uma pontuação que a gente tem que fazer sempre. Uma outra referência, ela mostra que as definições, né, tanto do treino cardio e do HIIT, elas têm que ser claras, né? A gente, infelizmente, a gente tem a mania de colocar tudo no mesmo pacote, fazer as coisas todas juntas. Eu vou fazer um pouquinho de cada. Evite isso a todo custo. Mostre para o seu cliente que você sabe o que você está fazendo. A importância de cada uma dessas modalidades no dia a dia, na vida desse cliente. Lembra que eu falei que não importa se você vai fazer o cardio ou se você vai fazer o HIIT, essas atividades elas não se sobrepõem. Então você tem que saber o momento de inserir cada uma dessas atividades na vida do seu cliente. Beleza? Quais são os princípios fisiológicos do treino cardio? Primeiro, o treino ele é fundamental, como a gente falou, para melhorar diversos medidores de saúde, né? E com o passar do tempo, o corpo ele vai melhorar a sua captação de oxigênio. Então, quanto melhor a captação de oxigênio, melhor é a minha demanda energética levada para o músculo durante a atividade. Ou seja, o meu corpo ele fica mais eficiente. Ele metaboliza, ele usa a energia de uma maneira mais eficiente. O caminho é o mesmo, tá? O caminho é exatamente o mesmo. O que vai melhorar é a capacidade do corpo de aproveitar esse caminho, tá? E aí, quais são esses benefícios? Primeiro, aumento do volume cardíaco. O coração, ele tem um volume X de ejeção, ou seja, a minha contração do músculo cardíaco, ele vai levar ali, ele vai ejetar um X de sangue a cada contração. Esse treino, essa capacidade do coração de ejetar sangue, ela é melhorada, aprimorada conforme a gente treina. Por isso se chama treino cardiovascular. Então, quando você melhora o volume, ou seja, a sua contração cardíaca, ela ejeta mais sangue, naturalmente a sua frequência cardíaca reduz e a sua eficiência do exercício, durante o exercício, ela tende a reduzir, ou seja, o seu coração literalmente faz menos força para bombear a mesma quantidade de sangue. Uma outra coisa é a maior densidade capilar em mitocondrial. Eu falei isso ainda agora no início. Quando você treina, os seus capilares, eles aumentam. Os capilares são o final das artérias, né? Elas se transformam em vasículos ali
quase imperceptíveis. Para quê? Para que o sangue chegue, nutra todo o tecido muscular. Então, a densidade desses capilares é absurdamente aumentada, o que vai fazer duas coisas: melhorar a nutrição e diminuir a hipertensão, ou seja, a pressão arterial, ela em repouso, ela é diminuída por causa do aumento dessa densidade capilar. E a densidade mitocondrial, ou seja, dentro da célula, a gente está falando da adaptação celular. A adaptação dentro da célula, ela vai melhorar porque as mitocôndrias, elas aumentam também, não em tamanho, não em número, mas em tamanho, e isso faz com que a célula lá dentro, ela consiga metabolizar a energia de uma maneira mais eficiente. Então, a gente tem duas alterações muito importantes a nível microscópico: o aumento da densidade capilar e o aumento da densidade mitocondrial. E aí, tem dois estudos para você aprofundar, se você quiser acessar esses estudos, está aí nesse slide para você entender um pouquinho mais. Quando a gente fala de condicionamento cardiovascular, a gente fica muito suscetível à avaliação, né, de como eu vou avaliar esse meu cliente, como é que eu vou entender a performance desse meu cliente. Então, eu posso fazer dois tipos de testes: testes diretos e testes indiretos. O teste direto mais comum que a gente conhece, né, é o do ergospirômetro, onde você está numa esteira, né, e você tem o teste direto. Você coloca uma máscara e essa máscara ela vai ler exatamente a quantidade de oxigênio que você está consumindo durante o exercício e vai medir até a sua exaustão. Então, ali é um teste no ambiente controlado, no laboratório, e você tem acesso, né, a toda essa medição, e você vai saber exatamente ali o quanto de oxigênio o seu corpo está consumindo durante a atividade. É um teste, eu não vou dizer inacessível, mas infelizmente é inacessível para boa parte da população, mas é um teste que você não encontra, né, com facilidade. Você vai ter que ir numa clínica especializada. Esse teste geralmente ele é realizado ou por um médico ou por um fisiologista, tá? Já os testes indiretos, né, os testes de campo, é o famoso teste de Cooper, né, que a gente difundiu aí durante a década de 80, 90, são o teste de 12 minutos, o teste de Roquefort, e esses testes, eles são testes estimados. Tá? Você tem ali a tabela, dentro dessa tabela você tem uma estimativa de um VO2 baseada na atividade da corrida, né? Então é tempo versus distância, você tem uma estimativa ali do VO2, né? Peso, enfim, você tem várias diversas variáveis que podem influenciar nesse resultado. Então, para você medir, né, você tem a maneira objetiva e a subjetiva, sendo a subjetiva a mais comum aí dentro do âmbito geral. Quando você for prescrever esse tipo de treino, você tem que pensar em três coisas: intensidade, volume e frequência. Quanto mais equalizada tiverem essas três vertentes, melhor vai ser o seu treino. O que é a intensidade? Intensidade, a gente pode basear ela pelo percentual da frequência cardíaca, tá? É o mais comum, é o mais usado. Hoje todo mundo tem um smartwatch, um frequencímetro, então é o mais fácil de você prescrever. Então a intensidade você baseia ali em cima da frequência cardíaca. O American College ele vai te recomendar aí entre 55 e 90 da sua frequência cardíaca. Mas você vai ver que no HIIT a gente vai passar às vezes de 110, 120, 130%, tá? E aí vai depender, obviamente, do nível de condicionamento. Já o volume, ele quer dizer duração ou distância. No nosso caso, né, que a gente vai falar do HIIT especificamente, ele vai ser a duração. Né? Se você está falando do treino cardio, ele pode ser distância, uma corrida de 10 km, um pedal de 50 km, 2 km de natação.
tá? A gente pode, isso é o volume do treino. Então, qual é a velocidade que você vai correr 10 km? A velocidade é a intensidade. Os 10 km é o volume, tá? Então, essa equalização, ela é fundamental. E a frequência é quantas vezes você vai fazer esse estímulo durante a semana, durante o seu microciclo de treinamento. Beleza? Quando a gente fala de percepção subjetiva de esforço, né, quando a gente vê lá o quanto cada cliente nosso está fazendo de esforço, a gente vai atravessar uma demanda, a gente pode dizer assim, de necessidades de cada pessoa. Então, o subjetivo, o nome já diz, ele não é uma coisa exata. Mas se você sabe exatamente como verbalizar isso, vai fazer muita diferença na vida do seu cliente. Então, essa aí é a escala de Borg, né, a mais difundida. Nessa escala, a gente tem aí do muito fraco até o máximo, né, no mínimo até o máximo. E aí você tem que entender o seguinte, pessoal, isso é um erro muito comum que a gente deixa passar e o treino perde a eficiência. Se você olhar para a carinha, né, olha para a carinha ali do lado, o treino, ele no 4, tá? O cara já está sério. No 5, ele já está de olho arregalado. Por quê? Porque ele já está fazendo esforço forte. Esse esforço, ele vai me mostrar a intensidade do meu treino. E aí, quando a gente está falando de HIIT, a gente vai precisar de muita intensidade. Ou seja, você tem que saber ler o esforço do seu cliente. Se ele está cantando, se ele está sorrindo, se ele não está ofegante, ele não está com o esforço considerável. O esforço considerável, ele vai estar alerta, ele vai estar ofegante, e se ele estiver muito cansado, ele vai estar de olho fechado, ele vai estar com cara de assustado. Então, é saber ler, né, a subjetividade de cada esforço. É muito importante que você saiba isso. Ah, Felipe, eu já estou num patamar um pouquinho melhor, eu já prescrevo treino baseado na frequência cardíaca. Excelente. Se você tem aí, né, a gente conhece aí nos smartwatch aquele círculo de treinamento, né, super difundido, é exatamente isso aí que você está vendo. Então, as zonas de treinamento. E quando a gente fala do HIIT, a gente está falando de um treino onde ele fique nas zonas 4 e 5, tá? Então, você vai promover aí um treino que vai variar entre 80% e mais de 100% da sua frequência ou do seu esforço, tá? Então, o treino, o cardio, ele vai começar na zona 2, né? E a gente já tem bastante estudo e a gente tem um outro webinário que fala só sobre o treino cardio. A zona 2 ela é altamente eficiente, por exemplo, para melhorar o metabolismo glicolítico, né? Para pessoas diabéticas, é talvez o melhor exercício, né? A atividade mais indicada, o cardio zona 2, o cardio de longa duração. Ele melhora absurdamente a síntese de glicose. Mas, como a gente está falando de HIIT, né? A gente vai trabalhar aí no nível 4 e 5, nas zonas 4 e 5 de esforço. E aí, galera, eu trouxe aqui uma comparação para você poder perceber, né? Da zona 4 à zona 5, e aí é dividido 3 zonas dentro da própria zona 5, né? Você tem aí de 90% a 106% da frequência cardíaca. E olha que legal, esse slide é bom dar um print na tela desse slide aí, porque tem as sensações. Então, por exemplo, a zona 3, o cara tá com a respiração profunda,
mas sem dificuldade de falar. A zona 4, ele está ofegante e está falando frases mais curtas. A zona 5, ele está muito ofegante e não completa a frase, ele fala com frase mais curta. Então, você entender essas sensações e saber, literalmente, em que zona o seu cliente está, tanto na frequência quanto na percepção do esforço do cara. E aí, né, a partir daí vai ficando mais difícil, ele não consegue falar, aumenta o estado de alerta, concentração, esse tipo de coisa. Então, quando você prescreve o treino, olha aí nessa tabelinha qual a sensação que o seu cliente está sentindo e compara, se você tiver, com a frequência cardíaca dele naquele momento. Beleza? Felipe, como é que eu vou usar isso tudo na prescrição do HIIT? É o que a gente vai falar agora. Como é que agora a gente entra exatamente na prescrição do HIIT? Como é que você vai prescrever o HIIT? Como é que você vai fazer com que esse método seja amplamente eficiente, você entregue resultado de verdade. A gente está aqui para entregar resultado, transformação, com evidência científica, com clareza para o nosso cliente. Então, o HIIT, ele deve obedecer a seguinte estrutura, né? Ele é um treino intervalado de alta intensidade e ele vai ser de períodos curtos de intensidade, com períodos de recuperação ou exercícios de baixa intensidade. Então, naturalmente, eu vou usar períodos curtos com muita intensidade, seja carga, seja potência, seja exercícios que usem grandes grupamentos musculares, alternado com recuperação, seja ela passiva ou ativa, e ou exercícios de baixa intensidade. E quais são os princípios fisiológicos que vão me levar a essas respostas dessas adaptações, tanto agudas, ou seja, pontuais, quanto crônicas, que vão durar para sempre, tá? O metabolismo. O metabolismo, quando você treina HIIT, ele melhora a capacidade do seu corpo de realizar exercícios tanto anaeróbios quanto aeróbios. Por quê? Porque quando você faz essa alternância, né, você tem alta intensidade com baixa intensidade. Quando você faz essa alternância, você entra num estado de emergência. O seu corpo entra num estado de emergência. Então, ele fica mais eficiente em transformar os depósitos, seja de glicose, seja de gordura, ele fica mais eficiente em transformá-los em energia. E aí, como ele fica mais eficiente, ele vai melhorar tanto o metabolismo anaeróbio quanto o metabolismo aeróbio. Já no músculo, tá? Já no músculo, quando a gente fala do aumento, né, do nível mitocondrial, da adaptação a nível mitocondrial, isso faz com que os músculos melhorem a capacidade de usar o oxigênio e produzir energia, tá? Então, isso são duas das adaptações fisiológicas do HIIT. Já no cardio, né, olha que legal, o HIIT, e por isso, lembra que a gente falou que talvez pelo fator tempo, né, ele seja um exercício mais, eu não vou dizer mais indicado não, tá? Mas mais democrático. Como eu sempre falo, não existe exercício indicado por uma grande população. Você tem que entender o caso a caso, você tem que olhar e é isso que vai fazer a sua diferença profissional. Mas você pode, sim, sem nenhum tipo de problema, olhar e perceber essas adaptações, tá? E aí, o HIIT, ele tem adaptações comparáveis superiores ao exercício cardio, se a gente pegar o tempo, tá? Então, mesmo tendo um volume de treino menor, eu vou comparar as minhas adaptações e eu vou ter ali igualado ou superior às adaptações cardiovasculares, né?
Importante que se diga isso. Ah, o treino HIIT é melhor que o treino aeróbio? Do ponto de vista de eficiência cardiovascular, sim. Tá? Lembra que eu falei, por exemplo, do cardio zona 2. O exercício aeróbico é muito mais indicado para quem é diabético do que o HIIT. Tá? Ele melhora muito, né, a eficiência metabólica a nível tanto pancreático quanto na absorção do sangue da glicose no sangue a nível mitocondrial. Então, é caso a caso. Do ponto de vista cardiovascular, sim, o HIIT é mais eficiente. Beleza? Quando a gente compara os dois, né, o HIIT é o melhor em função do tempo, né? Você tem menos tempo para promover resultados muito próximos ou até melhores, né? A saúde metabólica, né? Você melhora ali a sensibilidade à insulina, a redução da gordura corporal, né? Por quê? Porque como você tem as suas vias metabólicas mais eficientes, você vai queimar com mais rapidez, você vai fazer X de esforço, digamos. Eu sempre falo isso para os alunos, né? Quando você treina, você troca o motor do seu carro. É como se você tivesse um Celtinha 1.0. Esse Celta 1.0, ele vai fazer 15 km por litro, ele vai consumir pouca energia. Aí você muda para um Camaro, um motor 5.0, que vai consumir muito combustível. Então é isso, você deixa de usar um motor fraco para usar um motor muito forte que vai consumir muita energia para se manter. Então é isso que basicamente o treino HIIT faz, ele melhora a sua saúde metabólica. E qual é o impacto disso na saúde cardiovascular? Né? Todos os dois métodos eles melhoram, mas o HIIT tem adaptações um pouco mais rápidas em parâmetros como, por exemplo, o volume de oxigênio. Né? O VO2 ele é impactado diretamente com o treino HIIT, ele aumenta a eficiência, ele melhora mais rapidamente. Mas volto a dizer, é importante a gente pontuar isso. Não existe exercício que seja mais indicado ou menos indicado. Você tem que olhar o caso a caso, cliente por cliente, para saber qual tipo de treino você vai prescrever. Beleza? Agora a gente já vai aí encaminhando para a parte de protocolo. Como é que você vai fazer no seu dia a dia? Como é que você vai usar os treinos HIIT para o seu aluno? Então, eu separei aqui 3 protocolos super utilizados para você poder usar no seu dia a dia com seus clientes. Beleza? O Tabata, talvez acho que por causa do Spotify, do Deezer, é o que a galera mais usa. Né? São 8 ciclos de 20 segundos de exercício com 10 segundos de recuperação. Simples. E aí, galera, uma coisa que eu sempre falo. Não existe, para ficar muito claro para você, não existe rosca-bíceps no Tabata. Como assim, Felipe? Porque o Tabata, ele naturalmente, ele tem que ser um treino com altíssima intensidade. E para eu levar altíssima intensidade, eu tenho que levar exercícios que mobilizem grandes grupamentos de musculares para que eu consiga melhorar a minha eficiência energética. Então, a dica que eu dou para você no protocolo Tabata, não use exercícios uniarticulares. Rosca-bíceps, abdução de ombro, tríceps no pulo, extensão de joelho, abdução de quadril, exercícios que usem uma só articulação, tá? Felipe, aí sou eu, Felipe, eu não uso nem exercícios biarticulares. Exemplo, desenvolvimento, tá? Eu uso exercícios pluriarticulares e polivalentes. Exemplo, agachamento com salto, burpee, polichinelo, escalador, enfim. Eu vou usar exercícios que usem diversas articulações e que trabalhem não só a força ou a resistência, mas também trabalhem mobilidade, potência. Isso é muito importante. Então, no Tabata, 8 ciclos, 20 segundos de estímulo, 10 segundos de descanso. Tá? Gibala. O Gibala
São 60 segundos de exercício. Felipe, é um exercício só? Aí é o seu critério, tá? No Tabata, geralmente se usa um exercício a cada ciclo, porque são só 20 segundos. No Gibala, você pode variar, tá? Você pode usar 60 segundos de alguns exercícios com 75 segundos de recuperação. Você vai repetir isso de 8 a 12 ciclos. Esse protocolo é muito usado no esporte, tá? Futebol, voleibol, os esportes de performance, né? E principalmente os esportes com bola, eles usam muito o protocolo de bala. E o Little são 60 por 60. Então, se você parar para perceber, os 3 métodos que eu trouxe aqui para vocês, eles não têm o volume de exercícios muito grande. O Tabata tem 20 segundos, né? E aí, tanto o Gibala como o Little, ele vai ter 60 segundos. Então, os exercícios são de curta duração. Ah, eu posso colocar 1 minuto e meio, Felipe? Pode, claro que pode. Né? Mas lembra, você não vai fazer aí 6 minutos de exercício. Não, são pouco tempo, uma recuperação compatível. Lembra que você sempre tem que ter a oscilação. Você sempre vai ter aí exercício, recuperação. Então, intensidade, recuperação. Sobe e desce o tempo inteiro. Sobe e desce. Beleza? Além desses, né, a gente tem aí o protocolo de EMON, né, que é onde você usa todos os exercícios em 1 minuto e a pessoa descansa aquele tempo que tiver sobrando ali. Então você tem diversos métodos. Eu separei só esses 3, só para a gente ter aqui alguns parâmetros. Quando eu vou individualizar esse treino, eu preciso olhar também 3 coisas. Ter atenção a 3 grandes interpelações do nosso cliente. Primeiro, adaptar o nível de condicionamento do cara. O treino, galera, ele sempre tem que ser adequado ao nível de condicionamento de cada indivíduo, mesmo que você esteja num treinamento coletivo, beleza? Adapta. Se eu estou numa aula coletiva, eu vou adaptar esse treino para um indivíduo. Então, por exemplo, se ele faz agachamento, desculpa, se ele não faz agachamento com salto, ele vai fazer um senta-levanta na cadeira, tá? Eu vou adaptar para esse indivíduo. Eu não vou mexer na estrutura do treino. Isso é importantíssimo. A gente geralmente faz o quê? Mexe na estrutura do treino. Não, você não vai mexer na estrutura do treino. Você vai mexer no exercício e adaptar ao nível de condicionamento desse cara. Também olhar qual o objetivo pessoal dele. Então, o que ele, cliente, está procurando. E aí eu vou adicionar ou retirar sessões inteiras de treinamento. Então, você não vai fazer o HIIT todo dia, você vai fazer o HIIT 3, 4 vezes na semana, 2 vezes. Então, através do objetivo pessoal, eu vou planilhar ali o treino desse cara. E, obviamente, as considerações de saúde. Tem lesão? Não tem? Tem alguma limitação de movimento? Qual é ela? Tem alguma condição médica que seja importante? Ele é um cardiopata, ele é um hipertenso, ele é um diabético, ele tem alguma síndrome metabólica? Eu preciso entender para eu poder prescrever um treino seguro. Lembra? Nós somos profissionais de saúde e o mais importante é entregar exercícios seguros para o nosso cliente. E para ser seguro, você vai manipular as variáveis desse treino. Então, aonde você vai mexer em cada treino? O que você vai fazer para que cada treino seja eficiente, seja bom, seja prazeroso para o seu cliente? Primeiro, como a gente já falou várias vezes, intensidade, volume e frequência. Intensidade e volume, vou martelar isso na sua cabeça, hein? Intensidade e volume são os mais importantes. Se você sabe equalizar ali a intensidade e o volume, você vai fazer toda a diferença no seu cliente. Quando você aumenta a intensidade,
naturalmente o seu volume tem que cair. Quando você diminui a intensidade, o seu volume tem que aumentar. Isso se chama interdependência, volume e intensidade. E você sabe, você precisa levar isso a cabo para o seu cliente ter um treino eficiente. Tá? Então, modifica o volume, modifica a intensidade para que o seu aluno tenha resultado. Frequência, a gente já falou. Se o seu aluno estiver cansando, se ele não estiver se recuperando, aumenta essa recuperação, esse descanso. Ontem mesmo eu estava falando para uma cliente de personal meu. Descanso também é treino. Ela falou, não fui treinar hoje, estava cansada. Ótimo. Descanso também é treino. Se você tem lá 2 dias de descanso na sua semana e não usou nenhum, use. Né? O descanso é muito importante para você ter resultado. Os tipos de exercícios, né, a gente falou ainda agora, é super importante você escolher os exercícios, as rotinas de exercícios seguras, sempre em primeiro lugar segurança, mas que sejam motivantes e que sejam, não evita exercícios altamente complexos para públicos iniciantes. Se você tem um time que consegue fazer, consegue executar, ótimo. Mas se você tem um time iniciante, evita exercícios altamente complexos. Beleza? E aí, né, quanto mais eu tiver condicionado, quanto mais eu tiver levando essas variáveis a cabo, melhor vai ser o meu resultado. Aí eu estou te trazendo 2 estudos também. Um estudo do Fleck, de 2011, que fala da importância da manipulação do volume e da intensidade ao longo do tempo. Quanto melhor isso, mais resultado eu entrego para o nosso cliente. E aí a gente vai para a nossa última parte. Como é que eu vou usar essas estratégias para o nosso cliente? Quais são as estratégias avançadas da prática, né, propriamente dita? Então a gente fecha aqui o nosso webinário com essa reflexão. Vamos lá? Os exercícios aeróbios, eles são caracterizados pela intensidade moderada e o período prolongado, né? Então, a Associação Americana do Coração, né? Ele mostra ali que 150 minutos de exercício aeróbio por semana trazem resultados significativos para a saúde vascular. E esse tipo de exercício, ele não necessariamente tem que ser fracionado. E aí vai a dica para vocês. Eu tenho a estratégia de usar isso em 2 sessões de treinamento. Pô, Felipe, é muito tempo. É muito tempo, mas é um exercício que você consegue fazer. Né? É uma caminhada, é uma pedalada longa, de mais de 1 hora de duração. Basicamente, 1h30 de duração. Beleza? Já o HIIT, ele já tem, né, uma outra pegada, uma outra abordagem. Exercícios curtos, de curta duração, de alta intensidade, escalonado ali. Exercício, descanso, exercício, descanso, exercício, descanso. Regula isso, tá? Regula isso. A gente viu durante aqui o nosso webinário que você tem as estratégias subjetivas e palpáveis para levar isso para o seu cliente de uma maneira muito eficiente. Então, regula, tá? Não deixe o seu cliente ficar, entre aspas, solto, fazer qualquer treino da maneira que ele quiser, não, tá? Perda de peso. Um programa de treinamento de perda de peso, ele vai ter ali combinação dos 2 métodos. Lembra que eu falei que um não sobrepõe o outro? Então, você pode usar o treino cardio, né? Um protocolo de treino cardio ali de 150 minutos de treino cardio por semana e 75 minutos de HIIT por semana. Beleza? Esse é um protocolo recomendado pelo Centro de Controle de Prevenção e Doenças dos Estados Unidos. Então, vai ser eficiente? Vai, bastante. Lembra, um não sobrepõe o outro. Eu vou usar 150 minutos de exercício aeróbico de baixa duração, de baixa intensidade e longa duração, e vou usar 75 minutos por semana de HIIT.
Aí começa a fazer sentido na sua cabeça aquelas, entre aspas, propagandas que a gente vê, 12 minutos podem mudar sua vida, treine em 12 minutos. Porque se eu tenho 12 minutos de alta intensidade, e aí eu sempre falo, não tem sorrisinho no treino HIIT, tá? É alta intensidade, é sensação de desespero o tempo inteiro. E aí, eu, Felipe, não recomendo a pessoa fazer o HIIT em casa, porque você não tem sozinha, sem acompanhamento, porque você não tem esse parâmetro de intensidade. Você não vai ter esse parâmetro. Ou você vai fazer muito fraco, vai se sabotar, ou você vai num nível muito alto e não vai conseguir entregar eficiência e vai passar mal, vai ter algum tipo de problema mais sério e não vai conseguir treinar, tá? Então, não é exercício para você recomendar fazer em casa. Já um treino para a saúde cardiovascular em geral, eu posso colocar, eu já não uso, percebe, eu já não estou usando a recomendação principal de exercícios aeróbios de longa duração. Então, por exemplo, eu não estou usando aqui exercícios, as caminhadas longas, tá? Eu já vou diminuir esse treino para 30 a 60 minutos por dia. Quantas vezes? De 5 a 7 vezes por semana. Exercícios mais curtos, sessões mais curtas, com maior intensidade. E aí eu vou colocar, é importante, a gente não está falando disso, mas eu estou falando de um programa de treinamento geral. Entra treino de força, tá? Por quê? Porque ele vai aumentar, vai melhorar os benefícios que você já está tendo com os exercícios cardiovasculares, tá? Lembra que o que a gente está falando aqui é um objetivo de saúde cardiovascular. Tá? Ah, não é para emagrecimento, não é para ficar forte, não. Exercícios de saúde cardiovascular. É essa abordagem que eu estou falando nesse momento aqui. A gente falou de controle de peso e agora a gente está falando de saúde cardiovascular. Então, para a saúde cardiovascular, eu vou fazer duração menor de 30 a 60 minutos por dia, se possível, todos os dias. E mais, pelo menos, 2 sessões de treinamento de força. Beleza? E aí, se eu for usar o aumento de resistência, eu já vou... Olha como é que vai aumentando, né, a carga de treino. Eu já vou usar o cardio de longa duração, corrida, pedalada de longa, alternando o HIIT, tá? Então eu vou treinar, hoje eu vou correr 10 km, amanhã eu vou fazer uma sessão de HIIT. E também eu vou usar o treinamento de força. Então se eu vou fazer, né, se eu estou programando, o meu cliente, ele quer aumentar, quer melhorar a saúde cardiovascular como um todo, você vai usar todas essas 3 estratégias, né? Eu vou fazer aí tanto o cardio de longa duração, quanto o HIIT, quanto o exercício de força. Usa tudo, alternadamente. Felipe, como é que eu posso fazer isso? Treino cardio antes ou depois do treino de força? Né? Essa é o biscoito vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Não sei, caso a caso. Cada cliente vai ter uma resposta. Eu falo por mim, por exemplo, tem dia que eu prefiro. Hoje, por exemplo, eu treinei força e depois corri. Tem dia que eu prefiro correr e depois fazer força. Tem dia que eu corro de manhã e treino força à noite. Não tem uma receita de bolo que vai funcionar todos os dias. É para isso que você serve. É para isso que você existe. Para ser o curador de saúde do seu cliente. Beleza? Eu espero que você tenha curtido, eu espero que você tenha gostado do nosso webinário, que você tenha entendido um pouquinho, a gente pudesse trazer aí essa trilha de conhecimento de como você construir tanto o treino aeróbio quanto o treino HIIT de uma maneira eficiente, que funcione e que faça a diferença na vida do seu cliente. Isso é muito importante.
Espero que você tenha gostado. Parabéns ao CREF 18 Pará Amapá por essa grande iniciativa de levar capacitação, treinamento, diferenciação para diversos pontos dos estados, para que a gente possa crescer e fazer a diferença na vida das pessoas. Eu fico por aqui, te desejo um ótimo dia, revisite esse conteúdo, vai lá nas minhas redes sociais, vai lá no meu Instagram, deixa um comentário, que vai ser um prazer enorme poder interagir com vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.